eu tive um encontro com Deus com 9 anos de idade. Fui batizado no Espírito Santo. Foi a minha primeira experiência com Deus que eu me lembro, e foi dessa forma. Só que me batizei com 13 anos na Assembleia de Deus, no povo pentecostal, mas dos meus 14 para 15 eu me afastei. Fiquei um período de quase 8 anos, mais ou menos, e retornei com 22 anos de idade, também numa igreja pentecostal. E quando eu me converti, eu lembro a data, eu sou muito bom em datas, por misericórdia. Dia 19 de dezembro de 2010, foi quando eu tive um encontro com Deus. Eu estava numa situação terrível, eu não tinha perspectiva de vida, pastor Rodrigo. Meu Deus. Eu contei até parte desse testemunho pregando sábado agora. Eu disse que eu dormia num dia com vontade de não acordar no outro dia. Se Deus me levasse, não, porque a vida que eu estava vivendo não tinha condições de Deus me levar. Eu ia pro inferno, essa é a verdade. Misericórdia, né, pastor? Essa é a verdade. Se não fosse a bondosa graça de Deus, eu estaria perdido. E nesse belo dia, a minha namorada, que hoje é minha esposa, já caminhava na igreja, e ela me convidava direto para ir com ela. Ela não era evangélica, ela também estava afastada. E, em suma, no dia 19 de dezembro de 2010, eu entrei na igreja, um dia de domingo. Meu primeiro pastor Francisco Paulino, meu paizão na fé, pregando. E eu nem me lembro o que ele pregou de fato. Eu sei que no final ele fez o apelo. E eu disse, eu não vou. Segurei na cadeira, falei, eu não vou lá na frente. Quando eu abri os olhos, eu estava de joelhos dobrados no chão, chorando. Isso num domingo. Na segunda-feira, eu não sei te explicar, pastor, não sei explicar para os pastores nem para os irmãos, mas eu acordei com vontade de ler a Bíblia. Glória a Deus. Eu não consigo te explicar. Essa fome, essa sede que nasceu no meu coração foi de um dia para o outro. Foi instantâneo. Claro que teve uma preparação, a gente foi. Deus foi nos moldando com o tempo, mas aquela sede de conhecer a Bíblia foi no dia 20, no outro dia, na segunda-feira. Comecei a ler a Bíblia e dali eu fui recebendo da parte de Deus promessas. Inclusive, no dia que eu me converti, o pastor disse, esse moço que está vindo aqui na frente, o Brasil vai conhecer ele. E eu não entendia nada disso, não sabia o que era ministério de pregação, nada disso. Ouvia pessoas pregar, porque eu praticamente cresci na igreja, mas não tinha noção do que era o ministério. Ele disse, marque um dia de hoje. Chega em casa, jovem, anota na sua agenda esse dia, porque o Brasil vai conhecer você como um homem de Deus, como alguém que ensina da palavra de Deus. Eu pensei, eu não conheço nada da Bíblia, como que o Brasil vai me conhecer como alguém que ensina da Bíblia? E no outro dia eu acordei com aquela fome de ler a Bíblia e tal, e foi muitas profecias, muitas promessas. Então o meu começo foi assim, numa igreja muito pequena. Sim. Nós não tínhamos 30 membros nessa igreja. Era uma igreja bem pequena, mas foi ali que nasceu essa chamada de Deus, esse ardor do Espírito Santo. Então, naquela mesma semana, Deus me renovou com o Espírito Santo e eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus, estudando, e foi assim que começou a minha trajetória. Pastor Átila, deixa eu perguntar, e no começo do ministério, aí a gente entendeu um pouco do começo da caminhada, e no ministério, qual que foi, assim, algumas barreiras que o senhor sentiu? Né? O que mais atrapalhou ou ajudou o senhor para o senhor seguir em frente? Bom, no ministério, com 11 meses que eu estava de convertido, eu já estava pregando em vários lugares na minha cidade. Mas a minha primeira vez que eu saí da cidade para pregar, foi até no Rio, estado do Rio de Janeiro, eu tinha 11 meses de convertido. Era aquelas mensagens de iniciante, obviamente, mas aquela graça de Deus, né, por misericórdia. Eu sempre tive essa pegada, eu queria ser evangelista como o Rodrigo, assim como vocês, que pregam, não, mas eu sempre fui aquela pegada de ensinador desde o início. Mas assim, com uma graça de Deus, por misericórdia. E dali eu comecei a pregar em vários lugares. Porém, a minha cidade é uma cidade relativamente pequena. A igreja que eu congregava era muito pequena. Poucas pessoas todo iniciante, todo mundo que está começando passa por isso. As pessoas acharem que era fogo de palha. Não, ele está pregando hoje, mas daqui um dia está desviado, daqui um dia não vai findar. Só para vocês terem uma ideia, pastor Rodrigo, pastor David, eu queria orar muito no monte. Pentecostal, né? Sim. Ninguém queria ir no monte comigo. Ninguém. Eu marquei com os pastores nos meus primeiros meses de convertido, porque nasceu, que eu não consigo explicar, mas nasceu uma sede muito grande no meu coração de ler a Bíblia, de orar. Eu lia, o primeiro livro que eu li depois da Bíblia foi Heróis da Fé. Sim. E eu via as experiências daqueles homens de Deus, com Deus. Eu dizia, eu quero isso. Aí eu chamava as pessoas para ir no monte comigo, porque eu tinha medo de ir no monte sozinho. Não medo propriamente dito, mas eu não me achava preparado para subir para o monte sozinho. E eu marcava com os pastores, olha,
tá hora, tô te esperando. Aí eu disse, bom, já que ninguém quer ir, aí eles marcavam comigo, eu chegava no pé do monte e não tinha ninguém. Isso 1, 2, 3, 10 vezes. Na próxima eu disse, eu vou sozinho. Senhor, o senhor sabe que eu não tenho condições. Aquela reverência de pessoa que está começando, né? Por misericórdia de Deus, disse, Senhor, eu não tenho ninguém para ir comigo no monte. Eu vou lá pelo menos começar um propósito de oração com o senhor, para o senhor me ajudar, me firmar. Quando eu cheguei lá no monte, eu encontrei um amigão meu, que depois foi um dos nossos pais. Ele dirigia uma congregação da nossa igreja na época, e eu fui pastoreado por ele, que é o pastor Júnior Dutra. Eu quero mandar, inclusive, um abração para ele. Pastor Júnior, esse camarada, é parecido muito contigo, Rodrigo. Parecido, um cara simpático demais. Então é gente boa, né? Fisicamente falando, eu não posso bonito falar não, isso, né, pastor? Não posso falar mas isso gente boa. Maravilha. Pastor Júnior Dutra, ele me encontrou no monte e eu dava aula de artes marciais na época. Então, a gente ia treinar lá de vez em quando, né, na mata, pra gente treinar mais na natureza e tal. A arte que eu dava aula era Kung Fu. Quando ele me viu orando lá na madrugada, ele perguntou pra mim, fizeram uma aposta entre eles, aposta que tá vindo lutar, tá vindo treinar. Aí ele me perguntou, eu tinha acabado de orar a Deus. Falei, senhor, envia alguém para orar comigo aqui, porque sozinho, para abrir essa campanha comigo, particular, falando com Deus, e já estava orando 5 minutos, porque o novo convertido não sabe orar, não consegue orar muito tempo. 5 minutos estava descendo. Aí ele me chamou, ô varão. Eu falei, ô meu irmão. Ele voltou e falou assim, você vai fazer o que aqui? Vem lutar ou orar? Falei, não, tá aqui, ó, tá aqui a minha espada. Tinha um biblinho pequenininho. Ele começou a chorar, me abraçou e falou, olha que alegria, rapaz. Eu senti de Deus, nós começamos uma campanha aqui no monte de 12 dias. E era o que eu tinha orado para Deus. Glória a Deus. Então, o primeiro amigo que Deus colocou do meu lado para orar comigo foi o pastor Júnior Dutra. Um irmãozão que me ajudou muito, pelo menos nos meus 3 ou 4 primeiros anos de ministério, de convertido. Ele estava sempre orando comigo. Então, a minha dificuldade ministerial foi essa, encontrar pessoas que acreditassem na gente. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo. Não quero me comparar com Paulo, meu Deus, mas em Atos capítulo 9, fala da conversão de Paulo. O texto diz que Cristo o encontra no caminho de Damasco, transforma a vida dele, dá uma experiência, e depois Cristo vai na casa de Ananias e diz, Ananias, levanta-te, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando e numa visão, ele viu que entrou um homem, vocês conhecem o texto. Quem conta para Lucas essa experiência possivelmente foi Paulo. Paulo conta para Lucas. O que é que Paulo estava querendo dizer com essa expressão, com essa história? Ele estava dizendo, Lucas, no começo da minha caminhada, não foram muitas pessoas que acreditaram em mim. Quem foi esse Ananias? Esse homem aparece somente em Atos capítulo 9. Nós não vamos ver ele posteriormente. Ele aparece ali. Ele foi um canal de Deus na conversão de Paulo. Paulo disse, não foram muitas pessoas que acreditaram em mim. Deus usou alguém que não era tão conhecido, porque nós não temos muita coisa sobre Ananias na Bíblia. O teor desse texto, claro que tem muitos pontos importantes, mas um deles podem não ser muitos que vão acreditar no seu chamado, mas Deus sempre vai levantar alguém que acredita que ele tem algo na sua vida. Glória a Deus. E eu falo que o pastor Júnior foi esse Ananias na minha vida, né? Que acreditou, não vamos orar, eu sei que você está passando, também vim de onde você veio e a pessoa não acredita e tal. E foi essa a minha dificuldade, as pessoas acreditarem que eu estava com sinceridade com Deus, acreditarem que eu estava buscando a Deus, e é lógico que isso foi com o tempo que as pessoas foram acreditando. Não que eu me preocupava com as pessoas, mas essa foi a dificuldade. Até quando iam chamar a gente para pregar, por exemplo, mas ele está começando agora, ele chegou agora, espera ele ficar crente primeiro e tal. Então essas foram assim, as nossas primeiras dificuldades, e eu acho que todo pregador já passou por isso. É que no começo é mais importante que tenha essa pessoa, porque a gente está meio inseguro, começo de ministério não é fácil, então é importante ter alguém. Hoje já talvez a gente já está um pouco mais maduro, já não faz essa tanta relevância assim, mas assim, no começo é muito importante. E uma coisa que eu admiro muito o pastor Átila, que fez eu ser aluno dele, é que ele é mestre, só que você vê a paixão dele falando da experiência pentecostal. Glória a Deus. Da profecia. Eu me converti, e eu lembro disso aqui como se fosse hoje, há 17 anos atrás, eu tinha 15 anos de idade, pastor David. E eu me converti na sala da casa da minha avó em um churrasco de um domingo à tarde. Tava todo mundo lá, né? O cara cheio de cachaça, churrasco à tarde e tal. O único pastor da família trouxe um DVD, colocou na sala ali, eu estava na sala da casa da minha avó, o pessoal tudo lá no fundo, ele colocou o DVD de um pastor pregando, um pastor pentecostal. E ali eu me converti. E eu procurei uma igreja igual a do DVD, que era uma igreja pentecostal, um culto pentecostal, nem sabia que era aquilo. Eu achei uma igreja aqui em Bauru,
E quando eu entrei lá, que eu gosto desse linguajar pentecostal, como Deus usa, né? E o pastor falou, garoto, Deus tem algo na tua história. E eu vejo uma Bíblia pegando fogo na sua cabeça. E eu não fazia ideia o que era aquilo. Deus te chamou para ser um emissário da palavra. Não sabia o que era emissário também, porque não tinha Google na época, nada. Depois eu tive que perguntar para pastor o que era emissário. E a chama do ministério aconteceu ali. E assim, eu amo ver isso aí, que você vê que apesar dos estudos, apesar de mergulhar na palavra de Deus, essa chama pentecostal de crer em poder de Deus, em profecia, que Deus ainda faz milagres, isso para mim, e até porque a gente nasceu nesse fogo. Então pode vir o maior teólogo do mundo aqui falar que isso é bobagem, que não adianta, porque a gente viveu isso. Exatamente. A gente teve essa experiência com Deus. Isso é maravilhoso, pastor David. Eu até comentei com o pastor ontem à noite, que o pastor está hospedado na minha casa, né? E eu sou muito crítico, como vocês falaram, eu sou muito crítico. E dentro disso eu comecei a estudar a Bíblia, né? Eu cheguei a um momento que eu era muito menino, né? Muito menino, fui amadurecendo, comecei a estudar a Bíblia. E eu tinha dúvidas, Rodrigo. E eu estudando a Bíblia, até comentei a matéria crítica textual, foi que embasou a minha fé. Então, quando eu procurei argumentos para refutar aquilo que a gente acreditava, foi que Deus abriu a minha mente para fazer entender. Porque na crítica textual a gente entende que a Bíblia não tem erros, né? Não tem... Nada contradiz, uma coisa não contradiz a outra. Então, essa parte que eu comecei a estudar e mergulhar nos estudos, né, eu me apaixonei. E detalhe Rodrigo, que quando eu conheci o pastor, a gente estava tomando um suco e ele falava muito de orar. O senhor lembra, pastor? Aquilo, Rodrigo, transformou minha vida. Porque assim, eu era um bom estudante da Bíblia, só que eu acho que eu buscava pouco em oração, entendeu, pastor? Então o pastor Átila foi, assim, um Ananias na minha vida, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Um Ananias na minha vida. Tanto é que a gente se aproximou muito rápido, né, pastor? Assim, eu fui o aluno do pastor no grego, aí tive a oportunidade de conhecer ele. A gente mora em Bauru, né? Para quem não sabe, a gente mora em Bauru. Bauru. Eu fui lá na nossa capital, assisti um debate, eu sou fã dos debates, né? Eu sou um apreciador dos debates. Né? Algumas falas eu sei até de cor, mas aí eu fui lá para ver, para conhecer. O pastor Átila perdeu no dia, né? Não tinha perdido, né? Não, foi o segundo. Eu acho que ele ganhou, né? Eu acho que ele ganhou, mas ele fala que perdeu. Mas é isso, eu fiquei apaixonado, assim, e pelo ministério, pela vida, pela história do pastor, é um amigo, um irmão que eu ganhei. Falando sobre a oração, o pastor David, o pastor Rodrigo e os demais irmãos, desde muito cedo, eu fui ensinado que a oração é muito importante para o cristão. Sim. Tanto quanto a palavra de Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos disseram, né, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O cristão precisa orar. Eu aprendi, por misericórdia de Deus, eu aprendi isso muito cedo. Eu via meu pai passar noites de oração. Eu via meu pai dobrar os joelhos 10 horas da noite e levantar às 6 da manhã em oração. Não foi uma nem duas vezes. Então, eu era muito pequeno, quando eu via ele fazer isso ficou marcado na minha vida, né? Então eu fui sempre influenciado à oração. Eu digo muito para os meus alunos, falo muito isso com eles, citando a frase de um grande teólogo do passado, dizendo, orar bem é a melhor parte dos estudos. Nunca inicie, vocês devem ouvir eu falar isso nas aulas. Nas aulas, eu ia falar isso. Nunca inicie qualquer estudo da Bíblia sem antes passar um tempo com Deus de oração. A oração, ela faz o crente... Isso foi comprovado cientificamente. Sim. Até a postura do nosso corpo em oração, eu não vou te explicar aqui agora cientificamente, mas é comprovado. Córtex, né, pastor? A oração é fantástica. Às vezes nós olhamos os homens de Deus no passado e eles tinham muitas coisas que eles divergiam doutrinariamente, por exemplo. Nós tínhamos uns mais calvinistas, outros mais arminianos, mas todos eles tinham uma coisa em comum: uma vida de oração. Perguntaram para Charles Finney, essa geração de pregadores agora quase não conhecem Charles Finney, John Wesley, Charles Spurgeon, Moody, Dwight Lyman Moody, quase não conhecem. Os meninos, que eu falo menino no bom sentido da palavra, né? Os jovens pregadores essa geração que estão de agora, né? Talvez não conheçam sobre eles ou ouviram falar e estudam um pouco, mas Finney, por exemplo, ele, além da Bíblia, a Bíblia é um livro de oração. Sim. Jesus foi o que mais orou, o que menos precisava orar, na verdade ele não precisava orar, mas foi o que mais orou. Atos são 28 capítulos de oração. Perguntaram para Finney. Finney foi, só para que vocês tenham uma ideia, Finney
ele é considerado o apóstolo do avivamento. Eu não quero discutir se apóstolo existe ou não, não é isso, mas ele é chamado de o apóstolo do avivamento. O homem que, depois do livro de Atos dos Apóstolos, é o homem que teve a vida com mais manifestações do Espírito Santo. Ele pregou na igreja de um pastor no domingo e foi um impacto da glória de Deus, e na segunda-feira ele foi orar na empresa do pastor. Quando ele passava, a história diz que os funcionários se jogavam no chão, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, só de olhar para o rosto dele, por causa da presença de Deus que ele carregava, né? Digamos assim. Aí tiveram que parar a empresa para tratar da alma dos funcionários. Aí perguntaram para ele, filho, qual o segredo dessa comunhão, o segredo desse sucesso ministerial, não um sucesso humanamente falando, mas essa convicção de esse ministério abençoado que você tem? Ele disse, passe muito tempo pela manhã e à noite em oração, em íntima comunhão com Deus. Não há estudo nem erudição nenhuma que substitua a perca desta comunhão. O dia que tu perderes isso, tu te enfraquecerás e serás como qualquer outro homem. Quando eu li essa afirmação dele, isso me impactou. Poderia falar aqui de Wesley, de Lutero, de outros, Moody, por exemplo, o maior ganhador de alma do século XIX. Perguntaram qual o segredo. Ele disse, você ora muito? O repórter perguntou para ele. Ele disse, eu não oro mais do que 10 minutos. Mas eu não me lembro em toda a minha vida ter ficado mais de 10 minutos sem orar. Maravilha. Oração contínua. Então, sim, o segredo dos homens de Deus no passado não foi a intelectualidade. Nós olhamos para esses homens e pensamos que o sucesso deles era a intelectualidade. É lógico que eu não estou fazendo aqui um apelo à ignorância, mas não era a intelectualidade o segredo deles. Era a sua vida de oração. Calvino, Armínio, Wesley, todos uma vida de oração. Wesley tem a casa dele com os 2 buracos lá no quarto dele, que era os joelhos de Wesley. Exatamente. E teve um pregador que foi visitar a casa dele em Londres, muito criança. Vocês devem conhecer muito esse pregador. Ele colocou os joelhos onde o Wesley orava e pediu a graça que o Wesley tinha. Esse jovem era Billy Graham. Billy Graham. Quem é que não conhece o Dr. Billy Glória a Graham? Deus. Um dos maiores pregadores, né, do século que se passou, né, para a glória de Deus. Então, transmitir isso para os meus amigos, para os meus alunos, é um propósito que eu tenho. Não deixar com que o estudo venha suplantar aquele fogo do Espírito. Jesus disse sobre João Batista que ele era a lâmpada, né, ou o candeeiro que ardia e iluminava. Tem gente que arde muito, mas não ilumina. Tem gente que quer iluminar muito, mas sem arder. Sim. O cristão precisa arder e iluminar. Isso é muito importante.